You
Olá, eu sou Pedro Salomão. Seja muito bem-vindo ao estúdio Pedro Salomão. Agora eu vou te ensinar como funciona a LivePix. Nesse canto superior, você vai ver um QR Code com o seu celular. É só escanear. Você poderá mandar uma mensagem na nossa live. Olha a mensagem! A taxa mínima é de R$5. Você pode gravar um áudio de até 1 minuto próprio áudio. Tipo uma mensagem de WhatsApp. Ou escreve sua mensagem. Escolha as vozes que quiser entre as opções do aplicativo. Depois, é só finalizar o pagamento. Você pode pagar pelo QR Code ou pela chave Pix, que já libera sua mensagem na transmissão. Obrigado por estar com a gente aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e um ótimo podcast para vocês. Juan 23 ao vivo. Fala pessoal, mais um podcast Empreendedorismo aqui nos estúdios Pedro Salomão. Mais uma sexta-feira nós estamos aqui para falar de um assunto diferente. Semana passada tivemos aqui um bate-papo muito bacana aqui nos nossos estúdios e quero falar para você que cada sexta-feira é um bate-papo diferente aqui no podcast Fé Empreendedorismo, então você é nosso convidado a estar participando conosco toda sexta-feira às 20 horas, ao vivo, direto dos estúdios Pedro Salomão, aqui na cidade de Mongaguá, tá bom? Quero agradecer já de primeira mão todos os patrocinadores que nos apoiam e fazem o podcast estar ao vivo toda sexta-feira, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a área odontológica. Nós vamos estar falando um pouquinho também sobre autoestima, né? Sobre vencer barreiras e muito mais, pessoal. Vai ser um bate-papo muito bacana. Hoje nós estamos aqui para falar sobre essa área. E lembrando você que toda sexta-feira nós temos um bate-papo diferente aqui no nosso podcast Fé Empreendedorismo. E você é o nosso convidado especial, amém? Tamo junto. Estamos aqui hoje falando com o doutor Antônio Braz, que veio direto de tão distante da cidade de Praia Grande para estar conosco aqui, fazendo um bate-papo muito bacana, descontraído, falando sobre a área da reabilitação do seu sorriso. Você que tem, muitas vezes, alguma dificuldade de mastigação, de sorrir, ou alguma coisa a mais, e muitas vezes tem aquela, podemos falar, aquele bloqueio com a área do dentista em si. Hoje, com certeza, vai ser um bate-papo divisor de águas para você. Quero dar boa noite para o nosso convidado dessa noite, doutor Antônio, seja bem-vindo ao podcast Fé Empreendedorismo, direto dos estúdios Pedro Salomão. Quero agradecer desde já por ter aceitado o nosso convite, através da nossa amiga Jéssica, né? E é um prazer estar te recebendo, do senhor estar aqui conosco. Seja bem-vindo ao podcast Fé Empreendedorismo. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre essa profissão que eu amo e tudo aquilo que me faz acordar de manhã para fazer as pessoas sorrirem. Então, agradeço novamente a oportunidade que você me deu, a Jéssica, a toda a equipe. E boa noite, vamos lá. Vamos lá, quero saber quem conhece o doutor Antônio. Solta a voz aí, pessoal. Né? Solta a voz aí, fica à vontade, manda boa noite, fala da onde você está participando conosco. E quero falar para você também que aqui na minha lateral, na parte superior da tela, tem um QR Code, que é a nossa LivePix. Você que queira mandar o seu áudio, e já chegou uma LivePix aí, diretor, dá uma olhadinha aí. Eu vi aqui no sistema que já chegou, pode soltar. E eu quero falar para você que queira participar conosco, escaneia o QR Code, tá bom? Escaneia o QR Code. A primeira linha, você vai fazer o quê? Você vai colocar o seu nome, a segunda linha a sua pergunta, e você pode escolher voz do Bob Esponja, Silvio Santos, Neymar, entre outros, ou sua própria voz. Manda a pergunta pra gente aqui, vai sair aqui nas caixas de som
do estúdio, tá bom? Doutor Antônio, é um prazer estar te recebendo aqui. Enquanto o diretor vai preparar essa live que já chegou, a Live Pix, a primeira, eu gostaria de saber quem é o doutor Antônio antes de ser dentista? Como começou sua carreira profissional? Fala um pouquinho pra gente. Eu resolvi fazer odontologia em 98. Naquele ano eu não sabia o que eu ia prestar de vestibular. E meu pai também é dentista. E foi em 98 que ele me convidou para assistir um congresso com ele. E naquele dia eu vi um livro, eu vi só a capa do livro. E quando eu vi aquela capa, eu entendi o que era aquele desenho que estava ali. Que era um implante. E naquele momento montou um quebra-cabeça na minha mente. Uhum. E através daquele procedimento eu conseguiria ajudar muitas pessoas. Então foi ali que eu decidi. Já naquele ano eu prestei vestibular, em 99 eu entrei na faculdade. Olha que legal. E Muito bacana. desde 2005 eu tô na odontologia, formado, e eu entrei na faculdade justamente para fazer implante, para fazer reabilitação oral. Muito bacana. E qual foi as principais dificuldades durante essa parte da faculdade de odontologia? O que o senhor pode falar um pouquinho pra gente? É muito conteúdo, tem que se dedicar, então... E a distância da família também é muito difícil, porque eu morava numa cidade do interior que chama Angatuba, e eu fiz faculdade na Unesp de Araçatuba. Nossa. Então é longe. Eu acho que era a maior dificuldade. Claro, todo estudante passa por aquela dificuldade financeira, tem muito material para comprar, tem roupa, moradia, porque eu morava longe da família, mas eu acho que a distância da família é o que dói mais. A distância da... E como que o senhor vencia essa dificuldade da distância da família? Todo domingo depois das 9 da noite, que era quando a ligação ficava mais barata. Ah, entendi. Naquela época não tinha celular. Agora é WhatsApp, né, galera? WhatsApp, tem Instagram, tem pessoa que conversa pelo TikTok, manda, e naquela época... E como que fazia? Ficava mais barato? Orelhão ou como que era? Orelhão, então, a partir das 9 da noite tinha aquela fila de estudantes. Depois, mais para o final da faculdade, aí a gente já conseguiu ter aquelas linhas junto com internet na República e foi mais fácil. Muito bacana. Diretor, deu para disponibilizar o áudio? Já. Pode soltar aí pra gente. Sabe muito bem quem é. O Antônio, né? Eu tenho muitas boas recordações do nosso tempo de exército, mas a figura dele como pessoa, como pai, como amigo, ele é muito mais presente do que o tempo que a gente passou junto no EB. Então, essa mensagem para transmitir a minha gratidão de ter trabalhado com esse profissional maravilhoso. Difundir aqui, vocês estão ouvindo a voz do João aqui, com a musiquinha e tal, estou em casa agora, não sei se eu vou conseguir acompanhar o episódio, mas depois eu prometo que eu vejo, mas deixo o meu abraço aqui para esse camarada aí, para a família dele, que é uma família incrível que sempre me acolheu, beleza? Um abraço para vocês aí, bom podcast aí para vocês. Tamo junto, Everton, forte abraço, obrigado pela participação. O Start, como o senhor conhece, é um grande amigo meu também. A gente teve a oportunidade de trabalhar um tempinho juntos e cresceu essa amizade. Nós temos essa amizade muito bacana, mas fala um pouquinho pra gente, fica à vontade. O Start é um amigão, um amigão. Ele nem precisou falar o nome dele, pela voz né? Eu já sabia que era o Start. E a gente trabalhou junto e teve uma amizade muito legal. Até hoje a gente é amigo
E, na verdade, ele tá me devendo um almoço. Ele sabe disso. Ah, aí, Sati, já vê aí que tá devendo um almoço pro doutor João aí. E tem alguma coisa que ele mandou, daqui a pouco, quando o diretor conseguir colocar ali, ele me avisa, junto com o áudio, tem alguma coisa que ele mandou ali. Não, tranquilo. E vamos continuar o nosso bate-papo. Doutor João, vamos lá. Após a faculdade, como que foi? O senhor se formou? Conta pra gente. O senhor terminou de se formar, como que foi o período pós-faculdade? Depois da faculdade, eu comecei a trabalhar numa cidade do interior, chama Botucatu. Fiquei um pouco lá, mas logo depois eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu trabalhei em vários bairros de São Paulo, trabalhei inclusive em várias áreas da odontologia, mas sempre voltada para cirurgia. Muito dente do siso, muito implante. E a minha especialidade, que é periodontia, trabalha com muita cirurgia voltada para a estética. Ah, entendi. E como que foi, tipo, exemplo, os primeiros clientes? Como que o senhor se sentiu? Terminei a faculdade, venci esse período na minha vida, e aí, como que foi os primeiros clientes? Fala pra gente, como que o senhor se sentiu? A maior dificuldade do recém-formado não é a parte técnica. A parte técnica, graças a Deus, as faculdades brasileiras são muito boas, mas é a parte do contato com o paciente, pessoa por pessoa, entendeu? Entender o ser humano que está sentado ali na cadeira. As dores, as dificuldades, os medos que aquela pessoa tem. Eu acho que essa é a maior dificuldade do recém-formado. Muito bacana. E os clientes sentiam, né? Os pacientes sentiam, tipo, ficava com um pouco de receio do senhor ser como que eu posso falar? Recém-formado? O pessoal ficava meio assim, dentista novo. Eu vou ser bem sincero, Pode eu falar. não tive essa percepção. Uhum. Todo mundo fala, inclusive os pacientes, que eu explico muito bem as coisas. Então eu falo mais devagar, eu falo com calma, e eu acho que isso traz mais segurança. Então eu não tive essa barreira, que é uma barreira que eu acho que a maioria da galera recém-formada tem. Muito bacana. Antes da parte odontológica, o senhor foi militar. O senhor pode falar um pouquinho pra gente, nessa área que o senhor trabalhou, como que foi, o que que marcou na vida do senhor? Na verdade, eu entrei no exército como dentista. Olha que legal. Eu já entrei como especialista. Então, a minha carreira militar foi dentro da odontologia. Olha que legal. Então, é uma experiência que eu acho que eu sou suspeito, porque eu gostei muito. A gente aprende muito, a gente cresce como pessoa, como líder, a gente cresce como liderado. Então, o exército, para mim, foi uma grande escola. Me aperfeiçoei lá dentro e sou grato principalmente pelos amigos que eu fiz lá. Como exemplo, o Stack, que, tá? E tem um cara aí que está assistindo a gente, o Derek também. A gente serviu junto, foi muito bacana. Ah, o pessoal tudo conhece. O Derek eu conheço, o Start eu conheço, bacana, pessoas bacana. E fala um pouquinho pra gente, uma lembrança da época do exército, que marcou o senhor, que o senhor guarda com carinho. Vamos lá. Uma lembrança, as amizades. Não tem, assim, as amizades eu tenho amizades até hoje, eu já saí do exército tem mais de 5 anos, e a gente se fala aí, bate papo, não tem outra coisa, assim. Muito bacana, pessoal. Estamos aqui num bate-papo muito top, descontraído, falando um pouquinho sobre odontologia, mas conhecendo também um pouquinho da vida do doutor,
na área militar e como que funciona o oficial, tipo dentista, médico, dentro das Forças Armadas. Como que é para quem não conhece? Dá para o senhor falar um pouquinho pra gente? Você tem duas maneiras de você entrar nas Forças Armadas quando você já tem uma profissão. Independente se você é médico, dentista, veterinário, advogado, que é carreira, prestando concurso público, e como temporário, que você faz também uma prova, você faz uma seleção, mas você só fica 8 anos. Muito bacana. E nesses 8 anos, se quiser seguir carreira, tem algum caminho? O que tem que fazer? Não, só prova, só concurso público mesmo. Muito bacana, estamos aqui num bate-papo muito top, descontraído. Quero agradecer a audiência de todos. Tem bastante gente aqui participando com a gente. Quero mandar um forte abraço para cada um de vocês que estão participando conosco. Hoje estamos conversando com o Dr. Antônio Braz, aqui falando sobre a área odontológica e conhecendo um pouquinho da sua carreira, né? Conhecendo um pouquinho da sua carreira na área militar e tudo mais. Doutor, aproveitando ainda falando na área militar, na parte odontológica, o senhor encontrava todos os recursos que eram necessários muitas vezes, ou muitas vezes tinha que usar alguma coisa, como que eu posso falar, daquele jeitinho brasileiro, para alguma situação? Não, nunca precisei dar jeitinho. Uhum. Tudo que eu precisava e tudo que eu pedia, às vezes podia demorar um pouco, porque tem licitação, às vezes precisa de verba, mas eu não posso dizer que faltava material ou recurso. E o que o senhor pode falar hoje? Como funciona a sua parte de atendimento ao cliente? Como que funciona hoje? Hoje eu trabalho no meu consultório particular no edifício Kimbor, em Praia Grande. Olha que legal. E eu optei por não ter várias cadeiras, por não atender convênio, justamente para eu dar um atendimento mais personalizado. Para poder bater papo, conhecer cada um, entendeu? Cada um tem a sua peculiaridade e gosta de falar de um determinado assunto, e a gente tem que acolher a pessoa. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou dentista de dente, eu sou dentista de gente. Sim. Então eu tenho que acolher, eu tenho que conhecer aquela pessoa que está do outro lado, entender os medos, entender tudo que levou ela a sentar na minha cadeira. Muito bacana. Doutor, o senhor acha que, pelo seu pai já ter sido dentista, o seu pai deixou uma espécie de legado para o senhor seguir? Tipo, por causa que seu pai era dentista, já veio uma vocação que vem de família, exemplo? Não. Na verdade, se ele não tivesse me levado no congresso, eu acho que eu não prestaria odontologia. Sério? Qual outra profissão seria? Rapaz, eu prestei veterinária, prestei administração, eu não sabia o que eu queria. Uhum. E quando eu vi aquele livro ali, eu falei, é isso, sabe quando você põe o dedo assim? É isso aqui que eu vou ser quando eu crescer? O pontapé inicial, você considera que foi esse livro mesmo? Esse livro. Esse livro. E você tem esse livro guardado ainda hoje? Tenho. Tenho esse livro. Na verdade, ele fica numa estante bem atrás da minha cadeira. E quando você olha para esse livro significa o que para você? O começo da minha história. Olha que legal. O começo da minha história. Muito bacana. Então, momentos de dificuldade, alguma coisa que acontece, você dá uma olhadinha no livro. Hoje não mais, né? Porque esse livro tem mais de 20 anos. Né? Ele é um livro que, para a evolução que a odontologia já teve, ele está obsoleto. Mas assim, o arroz com feijão tem lá. Mas ele é um livro para ficar guardadinho. Muito bacana. Agora vamos para a parte da reabilitação de sorrisos, doutor. O que o senhor pode falar um pouquinho para a gente? Como funciona essa questão? Eu falo reabilitação do sorriso para o pessoal entender, ficar uma coisa mais simples. Sim, claro, mas... Então, como que funciona a reabilitação do sorriso? Vamos lá, fala pra gente. A reabilitação, ela não é do sorriso, ela é da pessoa. Sim. Entendeu?
Porque assim, a gente não é um carro que você troca peças. Eu tenho um ser humano ali na frente. Então eu tenho que entender o emocional, o psicológico, o fisiológico. Então, se a pessoa tem alguma outra doença, se ela se alimenta bem, se ela pratica exercício, tudo isso corrobora para uma boa saúde bucal. Olha que legal. Então não é só tratar dente. Eu tenho que entender o que está acontecendo, orientar aquela pessoa, às vezes até indicar um tratamento médico, um tratamento nutricional, para que ela crie condições de ser tratada. Isso faz parte do tratamento odontológico. E, além disso, o que a gente vai reabilitar? O que é a reabilitação? É devolver a função. E sempre quando a gente devolve a função mastigatória, a função dos dentes, a estética vem junto. Não existe você tratar a boca de uma pessoa, devolver mastigação com um dente de cada lado. Então você tem que deixar todo mundo arrumadinho. Isso devolve a estética. O que devolve boa mastigação, boa alimentação, autoestima, a pessoa volta a sorrir, volta a ter vida que antes ela não tinha. Muito bacana, doutor. E o que o senhor pode falar para a gente na questão da reabilitação ainda? Como que funciona pós-cirúrgico, a questão da reabilitação? Quais os cuidados que o paciente tem que ter? Tá. Pós-operatório imediato é fazer gelo, fazer repouso. Não é para o dentista dar um atestado para você e você sair jogar bola. Já tive. Então, é o básico de quando você está com algum problema. Uhum. Entendeu? Faz o repouso, toma medicação, cuida da alimentação, faz o gelo e fica em casa assistindo série. É a recomendação. Agora a pergunta que não quer calar. Essa história que o pessoal fala que quando faz alguma cirurgia no dente, aproveita e quebra até o regime, aí é 2, 3, 4 quilos de sorvete, é por causa do meu dente, né? O que o senhor fala pra gente? O sorvete é válido. O senhor escutou que teve vozes daquele vídeo, né? Do bastidor. Então, entendeu? O sorvete é válido porque você vai deixar o local mais frio, né? Diminui o sangramento, diminui o inchaço, tudo isso. Pode mandar bala no sorvete. Muito legal. Aí, pessoal, você quando for arrancar o dente, pelo menos alguma coisa de gostoso você vai ter. Doutor, qual a importância do alinhamento dos dentes? Quais os benefícios que traz? Igual o senhor falou, não é só estética. Quais são os benefícios? Vou dar um exemplo mais simples, Sim. certo? Por exemplo, quando você tem engrenagens, Sim. né? Você está dirigindo e as engrenagens elas estão alinhadas. Se você passa a marcha sem pisar na embreagem, elas desalinham e arranham, certo? É a mesma coisa. Quando eu tenho os dentes alinhados corretamente, as minhas engrenagens elas se encaixam de forma adequada, o que favorece a estética e a mastigação e força menos a musculatura, entendeu? Se eu tenho os dentes desalinhados, eu tenho uma engrenagem que não funciona direito. Quais são as contraindicações pós-cirúrgico? O que a pessoa não pode fazer? Exemplo, extrair um siso, né? O que a pessoa não pode... Jogar bola, você já falou que não pode. Não pode jogar bola, não pode treinar, não pode pescar, não pode carregar peso. A dona de casa quer fazer faxina, entendeu? Então, todas essas coisas não podem. O que pode? Primeiras 48 horas é repouso. Assistir uma série, ficar de boa em casa. Não é para fazer esforço. Muito bacana, doutor. Muito bacana. E você que tem suas dúvidas, estamos aqui com a nossa Live Pix. Primeira linha, o seu nome. Segunda linha também,
você coloca a sua pergunta, pode escolher voz do Bob Esponja, Silvio Santos, entre outros. Daqui a pouquinho o diretor vai liberar o chat ali, o doutor vai interagir com o pessoal que tá escrevendo no chat, o chat tá bombando ali, o pessoal mandando, conversando. Mas vamos lá, diretor, aquela foto lá que eu tinha falado pra você, solta. E essa foto aí? Fala pra gente. Faz tempo essa Direto foto. do túnel do rapaz. tempo. Aonde vocês conseguiram Ah, essa foto? a gente pesquisa na internet. O que o senhor pode falar sobre essa foto? Essa foto foi no último ou nos últimos anos do quartel, 2, 3 últimos anos. Mas é uma galera muito gente boa, meus amigos. Saudade. Muito bacana. Diretor, dá para colocar algumas imagens para o doutor começar a falar ou a gente segura um pouquinho? Dá sim? Então nós vamos para as imagens para o pessoal conhecer um pouquinho o trabalho do doutor e ele vai estar falando um pouquinho. E doutor, fala pra gente, o que você Fala, acha de um Felipe, atendimento humanizado? Dentista que conversa, que explica bem. Qual a importância disso? Eu vou devolver uma pergunta. Quando você vai ao médico e o médico olha para você, pergunta os sintomas, assina um papel e fala, pode ir embora. Como é que você se sente? Eu não fui bem atendido e eu não vou saber nem o que eu tenho, o que eu deixo de ter. E se eu perguntar para você como é que você chegou, se eu perguntar para você como é que você está se sentindo, a sua história antes de. Porque tratar dente, qualquer um trata. Mas eu preciso conhecer o Felipe, Sim. entendeu? Aham. Sem conhecer o Felipe, eu vou ser mais um. Uhum. Então, isso para mim é humanizar o tratamento. Não adianta você pôr TV no teto, musiquinha, um monte de firula, se eu não conhecer o Felipe, se eu não conhecer a Dona Maria, o seu João, todo mundo que tá ali. E uma pergunta agora, doutor, que surgiu agora na minha cabeça. Cada organismo de cada pessoa é diferente de uma para outra, certo? Eu Sim. queria saber se cada organismo ou cada tipo de pessoa é um material específico usado no momento, podemos falar, de um implante. Tem materiais específicos para cada tipo de pessoa? Porque tem alguns materiais que geralmente dão algum tipo de rejeição, né? Não, aí a gente tem que ter cuidado com pessoas alérgicas. Ah, Então, entendi. por exemplo, algumas pessoas são alérgicas a algum determinado tipo de anestésico, de antibiótico, entendeu? Eu tenho que entender se aquela pessoa tem diabetes, pressão alta, alguma doença, alguma comorbidade, Uhum. para eu trabalhar paralelo ao médico. Isso sim. Sim. Rejeição em implantodontia, que todo mundo fala, não existe rejeição em implantodontia. O que muitas vezes no jargão odontológico a gente fala que perdeu o implante. Sim. E por que perde o implante? Normalmente por infecção, o paciente sofreu algum trauma sem perceber durante a mastigação, por exemplo. Às vezes, alguma deficiência nutricional, como vitamina D, é importante para quem faz implante. Por isso que, para tratamento, principalmente com implante e na reabilitação, a pessoa tem que estar com uma boa saúde, tem que ter uma boa alimentação, porque isso reflete no tratamento. Então, às vezes, mas eu perdi o implante. Mas você está comendo bem? Você tomou o remédio direito? Como é que tá os seus exames de sangue? Entendeu? Tudo isso a gente precisa entender para humanizar e para entender as limitações daquele organismo. Muito bacana. Doutor, tem algum tipo de pessoa que não pode fazer implante ou tem alguma doença que não permite ele fazer nenhum tipo de implante? Existem algumas medicações que são passadas para quem tem osteoporose, entendeu? E pacientes que estão fazendo tratamento para câncer, por exemplo, eles não podem. Agora, outras comorbidades, como diabetes, a gente trabalha paralelo ao médico, a diabetes tem que estar controlada, entendeu?
não há algo impeditivo na maioria dos casos. Muito bacana, pessoal. Estamos aqui tirando todas as nossas dúvidas sobre ortodontia, restabelecimento do seu sorriso. E, doutor, quem quiser deixar o sorriso bonito, né? Quiser conhecer o seu espaço, como eles te encontram? Fala pra gente. Eles me encontram no meu Instagram, que vocês vão colocar aí Sim, sim. E lá no Instagram, na bio, já tem, é só clicar no link que já vai para o WhatsApp lá do consultório. Que eu acredito que o diretor vai colocar também esse Sim. link, né? Sim, sim. Mas Diretor, hoje é trampo, hein, diretor? Bora. porque eu vou falar o telefone, Sim, mas sim. né, é 99170 2536, código 13. Muito bacana. Estamos aqui no podcast Fé em Empreendedorismo, conversando com o Dr. Antônio Braz. E vamos para as fotos agora. Vamos para as fotos. Vamos acompanhar aqui agora um pouquinho dos bastidores do serviço de excelência e com excelência do Dr. Antônio, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho aqui. Vamos lá, doutor. Fica à vontade. O microfone é seu. Fica à vontade. Esses são os meus pacientes queridos. Eu não pude trazer a foto de todos e foi muito legal. Dona Marlene, ela é uma pessoa espetacular e fiquei muito feliz de vocês terem colocado a foto dela. É uma pessoa muito bacana e eu costumo, de um tempo para cá, fotografar ou tirar foto com todos os meus pacientes. Olha que legal. Eles gostam tanto que eles pediram para eu aumentar aquele quadro de fotos que está lá atrás da gente. E todos eles querem a fotinho deles lá atrás. Olha que bacana. E como que o senhor se sente vendo que os pacientes querem ter uma foto naquele seu quadro de fotos? Eu acho sensacional. Por quê? Eu tive um paciente que ele falou o seguinte para mim. Falou, doutor Antônio, eu só trato com o senhor porque eu vejo que o senhor faz com amor. E eu vejo que esse amor é refletido nesse desejo das pessoas de terem a foto lá no quadro. Então eu me sinto muito feliz. Muito bacana. Ó, mais uma foto ali. Dona Cleide. Sim. E eu ganho meus mimos, né? Eu ganho toalhinhas, muitas vezes eu ganho bolo, os pacientes me mimam. Então, muito bem tratado pelos pacientes. Olha que bacana. Vamos lá, diretor. E essa aí? Essa daí, ela procurou a gente porque fraturou um dentinho dela, entendeu? Dona Silvana. Dona Marinete, querida, também. Ela é minha paciente desde que eu abri o consultório em Praia Grande, desde Nossa, que legal, hein? 2015. Muito bacana. Também, olha lá. Essa é uma paciente e uma amiga querida também, a Soraya. Trato toda a família. Dona Antônia, a gente deu esse presente para ela porque ela procurou, ela tratava comigo desde 2015. Ela falou: eu preciso terminar meu tratamento porque eu estou me mudando e eu não quero passar por outro dentista. Então a gente deu esse presentinho, esse mimo para ela aí. Muito bacana. Eu não estou enxergando. Diretor, dá para dar uma ampliadinha na tela aqui pra gente? Espera aí que ele vai puxar ali a tela pra gente ter um visual melhor. Isso, agora foi. Ah, sim, também. Paciente querida. Agora eu enxerguei. Dona Silvana, esse bolo ela trouxe para mim. Aí, ó, ó o bolinho. Entendeu? Vários pacientes. E o legal é que cada um deles traz uma história, um aprendizado pra gente, né? Essa paciente, Dona Elizabeth Conceição, foi muito legal porque depois que eu entreguei o trabalho dela, ela fez uma
chamada de vídeo. As filhas dela moram na Inglaterra. Olha que legal. Ela fez uma chamada de vídeo emocionante. Eu acabei o tratamento, foi assim, algo tocante. Foi muito legal. Seu Antônio Portieri também, um dos meus primeiros pacientes em Praia Grande, atendo ele desde 2015. Muito legal, muito bacana. Inclusive, a gente está fazendo uma revisão. Depois da reabilitação dele, que a gente fez implante, porcelanas, ele vem semestralmente para fazer a revisão, manter tudo em ordem. E essa foto é recente por conta disso. Essa é uma paciente querida também. A gente fez uma reabilitação superior e inferior nela. Muito legal. É uma paciente que tem diabetes, que tem pressão alta e mesmo assim a Uhum. gente conseguiu fazer um trabalho bem legal. Seu Orlando, esse seu Orlando, ele é sensacional, sensacional. Ele é um paciente muito querido. Sempre que ele vem, muda o clima do consultório. É uma maravilha. Eu gosto muito de atender ele. Seu Orlando, ele fez um vídeo, ele é aposentado, ele trabalhava com... Ele era motorista de ônibus em Praia Grande, né? E ele fez um vídeo com a gente, um depoimento, falando: se eu que era motorista de ônibus consegui, por que que você não consegue? Entendeu? Muito bacana. Muito bacana. Seu Zé Baiano e Dona Márcia. Muito bacana. Esse é um paciente muito... A história dele é muito legal, porque ele não conseguia passar em outros dentistas. Ele não conseguia fazer nada. Ninguém conseguia atender ele, encostar nele, e a gente fez um trabalho de adaptação e tal. O seu Marcelo, ele saiu... Até hoje ele é nosso paciente. E o que foi o gatilho para ele conseguir ser atendido? Calma. Entender, ir devagar. Como eu te falei, o paciente não é uma peça de carro. Senta aí e vamos resolver. Não, não é assim. Eu tenho que fazer um trabalho com ele. Tenho que explicar cada passo que eu vou dar, sempre parando um pouquinho, explicando o que está acontecendo, o que vai ser feito, como ele vai se sentir, a sensação, o som, porque tudo isso é estranho. E para quem tem trauma, é muito pior. Entendeu? O barulhinho incomoda, às vezes o próprio jato de ar assusta o paciente. Então a gente vai com calma, explicando, conversando, vou fazer isso, você vai se sentir assim, para o paciente se sentir seguro. Muito bacana. Também, o Ney, ele sofreu um trauma de moto, teve um acidente de moto, ele fraturou todos os dentes da frente. Uhum. E o que eu gosto, você perguntou o que me leva Uhum. a fazer o que eu faço, né? É que é a emoção que a gente vê nessas pessoas quando a gente finaliza um tratamento. Pessoas que às vezes sofreram um trauma, que nem o Ney, né? Bateu a boca, perdeu os dentes da frente. Pessoas que às vezes perdem os dentes aos 12, aos 14 anos. E que quando você devolve o sorriso, você devolve a dignidade. Não só com o Ney, mas várias pessoas se emocionam ao sentar ali na cadeira e segurarem o espelho sem uma ponte móvel. E é muito... Depois de toda essa emoção, tem uma parte legal, que quando eles voltam, eles sempre reclamam que eles não conseguem mais tirar a prótese para escovar. Eles vão tentar... Opa, lembrei, não é mais prótese. Olha que legal. Entendeu? Então essa emoção, às vezes, há um tempo atrás eu atendi um senhor, ele perdeu os dentes com 14 anos. Nossa. Imagina a dor, passar a adolescência usando uma ponte móvel.
se casar, passar toda uma vida, e quando você chega perto dos 50, 60, talvez, dependendo da pessoa, você volta a sorrir sem ter que ter medo da ponte pular, né? Eu acho que essa satisfação é a maior satisfação que a gente tem. Muito legal. Diretor, tem mais aí? O que tem mais? Foto de paciente é o que não falta. Dona Elizabeth Gagliardi também. Primeiro eu comecei com o marido dela, também por volta de 2015, 2016, e há pouco tempo eu atendi ela e a mãe dela. A mãe dela, Dona Ine, todo mundo tem preconceito em relação à idade. Uhum, Eu terminei o tratamento da Dona Ine, tem foto dela aí, depois vai passar. uhum. Ela tem 90 anos e ela queria comer churrasco. E agora ela come churrasco. Aí sim, legal. Aí, Dona Ine, 90 anos. Então, se a pessoa tem preconceito ou acha que já tá velha, não tá, né? Porque eu comecei o tratamento, ela tinha 89, ela fez 90 esse ano. Ela falou, eu quero comer churrasco. E eu vou comer churrasco. E a Dona Elizabeth deu esse presente para a mãe dela aos 90 anos. Olha que legal. Então não tem um limite de idade para estar colocando. Se a pessoa tiver com a saúde, que nem o senhor falou, diabetes controlado, tudo direitinho, não há um limite Não há para o limite de implante. idade. Não há limite de idade. O limite vem da cabeça das pessoas. Olha que legal. Achar que eu não posso fazer alguma coisa porque eu já passei dos 50, por exemplo. E qual é a faixa etária dos seus pacientes? Como eu trabalho numa área com pacientes que já perderam um ou vários dentes, normalmente mais de 35, mas a média dos meus pacientes é acima dos 50. Muito bacana. Doutor, fala um pouquinho pra gente. A tecnologia ajudou muito a parte da evolução da parte odontológica? O que o senhor pode falar pra gente? Sim, a tecnologia ajuda muito. Hoje a gente Olha a trabalha... mensagem. Opa, ó, chegou. Zóio mandou R$ 5. Doutor, qual a diferença da cirurgia comum para a cirurgia guiada igual a que usa no consultório? Zóio. Legal. Essa é uma das tecnologias que a gente usa no consultório hoje. Hoje a gente trabalha com o que a gente chama de odontologia digital. A odontologia digital, ela revolucionou a odontologia. Então, antes, a gente ia fazer uma cirurgia, por exemplo, tinha que ficar, entre aspas, mirando a posição correta. Hoje não. Através da tomografia, do escaneamento digital, eu já tenho uma previsão muito precisa da posição do meu implante, de como que vai ficar o meu sorriso. Existe uma técnica que a gente adota que chama DSD. Do inglês é Digital Smile Design. A gente desenha o sorriso e, de uma maneira digital, já projeta isso para você saber como vai ficar o seu sorriso antes da gente começar o tratamento. Então, você já tem uma prévia. Isso a tecnologia ajudou muito. Fora outras coisas, né? Muito bacana. E então, na questão das técnicas e em si, a tecnologia tem sido uma amiga da odontologia, Com né? certeza, com certeza. Hoje, tratamentos, por exemplo, além da implantodontia, o diagnóstico para um dente do siso, para um tratamento de canal com uma tomografia é muito melhor do que quando eu me formei, que não tinha tomografia. E o senhor acha que a tecnologia mudou um pouco a parte da odontologia? Por causa da tecnologia, mudou algumas coisas? Muitas coisas ou não? Melhorou muita coisa, não mudou. Uhum. A técnica, Isso. o arroz e feijão, Aham. eu costumo dizer o seguinte,
Quem dirige Fusca dirige Ferrari. Sim. Quem dirige Ferrari não dirige Fusca. É. Então, você tem que saber a técnica para você poder aplicar a tecnologia. Se você só focar na tecnologia e não aprender a técnica básica, você fica no limbo. O que o senhor imagina para o futuro da odontologia? Tem muita coisa nova. Muita coisa nova. Então, a odontologia, por exemplo, tem alguns estudos que já produzem dentes. Mas eu acho que a odontologia ela não vai morrer. Ela vai mudar. E vai mudar para melhor. Hoje, se você conversar com uma pessoa de 60, 70 anos, como era a odontologia lá na década de 70, de 80 para hoje, já mudou muito. De quando eu me formei há 20 anos para agora, mudou muito. Imagina daqui 20 anos. O senhor acha que a parte do implante pode, né, futuramente, na mente do senhor, a parte do implante de dentes futuramente pode muitas vezes ser deixada um pouquinho de lado por causa de pesquisas que podem fazer o dente nascer novamente? O que o senhor acha? As pesquisas estão muito no começo, Sim. entendeu? Mas é uma realidade. Eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que não. Alguns anos atrás, quando eu me formei, Alguns 20 anos. anos atrás, Alguns. falava-se que o tratamento de canal ia morrer Aham. por conta da implantodontia, que todo mundo ia tirar o dente e pôr implante. E o tratamento de canal só avançou e ajudou as pessoas a preservarem os dentes. E o implante faz a mesma coisa, porque se eu tenho, por exemplo, eu perdi alguns dentes, mas eu tenho dentes remanescentes, eu não preciso extrair todos. Entendeu? Então eu salvo o dente usando o implante. Então eu acho que a implantodontia não vai morrer. Ela pode mudar, mas morrer ela não vai. Muito bacana. O senhor lembra de algum depoimento de algum paciente que, após passar por toda essa fase operatório, pós-operatório, e ver todo o trabalho que o senhor executou com excelência no sorriso, algum depoimento bacana que o senhor pode contar pra gente? Tenho algum. Fica à vontade. Vamos os dois, fica à vontade. Eu gosto muito do depoimento da Dona Odete e o depoimento do seu Orlando, sensacional, porque ele não tinha os dentes da frente, né? Eu acho que esses dois assim, me marcaram porque a Dona Odete, ela falava assim, doutor, eu quero comer. Mas o que a senhora... Eu quero comer o que eu quiser. E quando a gente foi fazer o depoimento, o que a senhora comeu? Eu comi pé de moleque, eu quebrei o osso de frango. Como assim, Dona Odete? Rapaz, que é isso? É a triturador. Mas ela comeu e ela estava super feliz. Entendeu? E o seu Orlando também falou, doutor, você me devolveu algo que eu não lembrava que eu tinha, que era o sorriso. Os amendoins são inimigos do dente? Que o pessoal fala que geralmente quem tem restauração ou alguma coisa, fala, ó, evita o amendoim, não sei o que lá. O que o senhor pode falar pra gente? Eu A digo o curiosidade seguinte, minha. Não, eu digo o seguinte, se é para comer pudim e banana, eu não preciso de dentista. O Boa. dentista, ele é para devolver satisfação para você. Então, você quer comer um torresmo? Coma seu torresmo. Você quer comer o amendoim, o pé de moleque? Fique à vontade. A única coisa que você tem que lembrar é que se o dente também quebra e foi Deus que fez, eu não posso garantir que o implante que a coroa do implante não vai quebrar. Mas a gente trabalha com os melhores materiais
para que isso não ocorra, para você poder comer seu amendoim, seu torresmo, né, para comer seu churrasco. É para isso que a gente trabalha. Para comer pudim, eu não preciso ir no dentista. Pra comer a pizza também, né? Aí, ó. Bom, Falei aí, pro senhor ó. que ia chegar. Pessoal, enquanto o doutor bebe uma água aqui, relaxa um pouquinho, quero falar com vocês e agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Padaria 2000, pensou em qualidade e bom atendimento, Padaria 2000, localizada na Avenida São Paulo, número 3128, no centro da cidade de Mongaguá. Na Padaria 2000 você encontra Festival de Caldos, pessoal. Festival de Caldos, de segunda a sexta. Festival de Caldos top. E também um buffet completo de almoço, pessoal. A partir das 11 horas da manhã você encontra lá na Padaria 2000. Telefone para contato e eles atendem também pelo iFood. Telefone para contato 13997 54 20 32. 1397 54 20 32. Também quero agradecer a Pizzaria Estilo, Forno a Lenha, Catupiry Original e os melhores ingredientes, que é a melhor pizzaria aqui da cidade, é a Pizzaria Estilo. E você encontra a Pizzaria Estilo na Avenida Monteiro Lobato, número 7400, Santa Eugênia, cidade de Mongaguá. Telefone para contato 13 3507 6310. 13 3507 6310. Também, se você quiser o cardápio online pelo WhatsApp, você acessa lá pelo 13 996 39 21 42. 13 96 39 21 42. Também quero mandar um forte abraço para a Academia Golden Gym, pessoal. Academia Golden Gym, que veio para ficar aqui na cidade de Mongaguá. E agora, pessoal, você que procura uma academia top, com equipamentos de qualidade, é a Golden Gym, com todos os equipamentos da Ciméria, pessoal. Ciméria, equipamentos de ponta. Lá você encontra equipamentos completos para você fazer aquele treino top. E também tem lutas de jiu-jitsu, muay thai, entre outras modalidades. Acesse aí no Instagram Golden Gym. Golden Gym, localizado ali no Flórida Mirim, pessoal. Não tem como errar. Tô falando que é localizado no Flórida Mirim para motivar você a acessar o Instagram da Golden Gym. Acesse lá Golden Gym, você não pode perder. Também agradecendo a Botana Pet Shop, você encontra a Botana Pet Shop 01 no Instagram. Também quero falar para você que lá eles oferecem o melhor banho e tosa aqui da cidade de Mongaguá. Então acesse lá, Botana Pet Shop 01. Lembrando que eles atendem também pelo iFood e funciona de segunda a segunda. Tudo para o seu pet, para o seu pato, ganso, cavalo, todos os tipos de animais. Você encontra lá tudo o que você precisa na Botana Pet Shop. Também quero mandar um abraço para Minerva Suplementos, a nossa fornecedora de suplementos online, Minerva Suplementos. Entre os demais patrocinadores, Dogão Lanche, entre outros, nós queremos agradecer a cada um de vocês. Doutor Antônio. Olha a mensagem, hein? Amendoim mandou R$5. Uma boa noite para vocês no estúdio. Amendoim, né? O pessoal aparece nos negócios meio aleatórios de vez em quando. Tamo junto. Quero agradecer a todos que estão participando conosco. Vamos lá, vamos lá. Doutor, fala um pouquinho pra gente. Planos futuros para o consultório. O que o senhor pensa de futuro para o consultório do senhor? Eu sei que o senhor não vai poder falar tudo, mas o que o senhor pode falar? O que espera os seus novos clientes que vão visitar lá e conhecer o seu espaço? Para o futuro, eu acho que melhorar cada vez mais, melhorar técnicas, melhorar equipamentos. Eu não pretendo, assim, eu não tenho vontade de ter uma clínica com várias cadeiras, porque senão eu vou perder a pessoalidade, né? Eu gosto desse bate-papo com as pessoas, de conversar, conhecer cada um, e com várias cadeiras a gente perde isso. Talvez mais uma cadeira, sim, para agilizar algumas coisas, mas assim, várias cadeiras não. O que eu sempre, desde que eu me formei, é investir em conhecimento e tecnologia. Eu acho que isso é insubstituível.
Doutor, agora eu vou fazer uma pergunta em cima do que o senhor falou lá na vinheta de chamada pro pessoal, para motivar o pessoal a ir lá na sua clínica. Um bom cuidado odontológico, presta bem atenção, doutor. Um bom cuidado odontológico, dentes perfeitos, alinhados, bonitinho, bem tratados, fazem diferença na hora do beijo, doutor? O que o senhor pode falar para o pessoal que está acompanhando aí? Sabe por quê? O senhor fez a propaganda lá, o senhor falou, ó, para você que quer ter um sorriso, a estética, isso e aquilo. Fala pro pessoal aí, para motivar o pessoal lá a conhecer. Eu não preciso falar se faz diferença, né? Quem usa uma prótese removível sabe o medo que tem de beijar. Sim. Tudo que eu falo nos meus vídeos e tudo é baseado naquilo que os pacientes me falam. Eu atendi pessoas já, 40 anos de casado, que tem vergonha de... Às vezes que o marido nem sabe que a esposa usa prótese. Meu Deus. 40 anos de casado. Você acha que aquela paciente ficou feliz de beijar sem ter medo da prótese pular da boca? É verdade. Comenta aí, pessoal. Comenta aí. Eu quero saber o comentário de vocês. Eu atendi um paciente, ele perdeu os dentes com 14 anos. Ele passou a adolescência dele usando uma prótese removível. Você acha que ele ficou feliz de não ter que mais usar uma prótese removível para beijar? Essa é a pergunta. E aí, Faz pessoal? diferença no beijo? Faz diferença no beijo? Responde aí, pessoal. Quero ver a participação de vocês. A audiência tá ótima. Eu quero saber, faz a diferença ou não faz? O doutor tá perguntando e jogando a pergunta para cima de vocês. E aí? Ó, o pessoal tá escrevendo aqui, ó. Doutor, aproveitando, enquanto o pessoal responde, dá uma olhadinha aí. Se o senhor não conseguiu, eu te auxilio. Puxa todos os comentários para baixo e vê aí o pessoal que comentou, interagiu. Se o senhor quiser falar com alguém, mandar um abraço, fica à vontade. Eu tô olhando aqui, o senhor Orlando até já me mandou uma foto que ele tá assistindo. Não tem como não falar dele. Não tem. Peraí que meu celular tá um pouco lento. Muito bacana, pessoal. Quero agradecer a todos que estão participando. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações. Próxima sexta-feira, mais um bate-papo top aqui nos estúdios Piero Salomão. Fica à vontade, doutor. Ah lá. Meu marido fez 3 implantes. No dia seguinte já estava comendo normal. Mudou a autoestima. Olha que legal. Entendeu? Então é sobre isso. E foi a esposa que escreveu. Ou seja, mudou tanto que até ela percebeu. Entendeu? Então é sobre isso. É essa mudança que o tratamento com implantes traz. Não é tapar buraco. Muito bacana. Doutor Antônio, fala pra gente, daqui a pouquinho, se o senhor quiser dar mais uma olhadinha, o pessoal vai comentar mais um pouquinho, mas pro senhor, o que é um bom atendimento? O senhor tá chegando num consultório dentário, agora o senhor não é dentista, o senhor é cliente. Se colocando no lugar do cliente, do paciente. O senhor chega num consultório dentário, o que é um bom atendimento pro senhor? Aos seus olhos que o senhor é um dentista, então é um olhar diferenciado que o senhor já sabe como que são os procedimentos. O que é um bom atendimento? É o olho no olho. Um bom atendimento, eu acho que ele não é só do dentista. Em qualquer lugar que você vai, quando você é atendido olho no olho, o médico, o dentista e aquela pessoa que está prestando serviço para você, olha no seu olho, se preocupa com você, genuinamente, eu acho que é isso que faz a diferença. Não tá olhando quantos implantes vai fazer, não tá olhando o seu carro, nada disso. Ele quer entender o cara que tá aí
a Dona Maria, como é que ela chegou, entendeu? Eu acho que é isso que faz a diferença. Um bom dentista, como ele deve ser aos seus olhos? O senhor é paciente de novo. Um bom dentista. Um bom dentista, Isso. ele tem que ter uma boa técnica, ele tem que estar atualizado e ele tem que entender do ser humano. Ninguém é perfeito, né? A gente está num podcast que o nome do podcast já diz, fé, né? E nem Jesus Cristo agradou a todos, Sim. né? Então, mas a gente tem que dar o nosso melhor. O dentista tem que dar o seu melhor. E você vê quando o dentista tá dando o seu melhor, ou se ele quer só tapar o buraco, pôr o dinheiro no bolso e tchau. Muito bacana. Doutor, essa câmera é sua. O que o senhor gostaria de deixar registrado para todo mundo? Tem bastante gente acompanhando a gente. Para todo mundo que está nos acompanhando nessa noite, o que o senhor gostaria de deixar registrado? Falando com as suas palavras, do seu jeito, tranquilo. Fica à vontade, a câmera é toda sua. Eu acho que eu sempre falo que eu gosto de histórias, e as histórias que os pacientes me contam são as histórias que eu trago para minha vida. As histórias de pacientes que passaram por problemas, que perderam os dentes muito cedo, que na época que perderam os dentes não tinham dinheiro, mas todos eles têm algo em comum. Eles deram o primeiro passo. Eles tomaram coragem, eles foram até o consultório, eles fizeram os exames, eles contaram suas histórias. Então, se você tem medo de qualquer coisa, da dor, tem vergonha, dê o primeiro passo. Vem bater um papo comigo no consultório. Você vai ver que o sonho de se livrar de uma prótese está muito mais perto do que você imagina. É só você querer. Muito bacana, pessoal. Estamos aqui já finalizando o nosso bate-papo com o Dr. Antônio Braz, dentista na cidade de Praia Grande, e esteve aqui conosco nesse bate-papo muito top aqui na cidade de Mongaguá. Quero agradecer a todos vocês que participaram conosco, que interagiram conosco, né? Que fizeram os seus comentários, participaram conosco. Doutor, também quero agradecer a sua presença mais uma vez. E já fica o convite um pouquinho, daqui a um tempo, se quiser retornar, o estúdio está com as portas abertas para a gente conversar sobre outro tema ou contar as novidades lá do consultório. Vai ser um prazer. Eu que agradeço a você, Felipe, a toda a equipe, que me deu essa chance de trazer um pouquinho da minha história, um pouquinho daquilo que eu faço com tanto amor, e agradecer todo o pessoal que acompanhou a gente, que interagiu e mandou pergunta. Muito obrigado. Muito bacana, estivemos aqui com o Dr. Antônio Braz, direto da cidade de Praia Grande, e amanhã, entre amanhã ou depois de amanhã, estaremos soltando vídeo de bastidores, Dr. Antônio contando tudo, como que foi a participação dele no primeiro podcast, de muitos, né, que ele vai estar participando aí, tenho certeza que esse podcast foi o pontapé para logo ele estar participando de várias outras oportunidades, de estar divulgando o trabalho dele com excelência, tá bom? E, doutor Antônio, fala um pouquinho pra gente aonde as pessoas podem te encontrar novamente, pra gente, o pessoal ficar bem familiarizado. Vamos lá. Você pode me encontrar pelo WhatsApp, que é 13 99170 2536, ou você pode acessar o nosso Instagram, que o diretor já vai deixar aí o link para você dar o clique. Lá você vai encontrar todas essas histórias que eu já contei, vai encontrar nossos contatos e vai poder se familiarizar com todo o nosso trabalho. Muito bacana, quero agradecer a participação de todos vocês. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Estamos rumo aos 2.000k no nosso canal no YouTube, então se inscreva. É isso mesmo, diretor? É isso aí.
É isso aí, então nos ajude, se inscreva, ativa as notificações. Sexta-feira, às vezes você vai ficar assistindo televisão, já tá enjoado de Netflix, enjoado de um monte de coisa. Vem assistir o podcast. Toda sexta-feira é um tema diferenciado, falando sobre fé, empreendedorismo e muito mais. E tenho certeza que muitos assuntos aqui vão agregar muito na sua vida, na vida da sua família. Doutor Antônio, mais uma vez, muito Eu obrigado. que agradeço. Até a próxima. E não vou perguntar o que ele achou, você vai saber lá no Instagram dele. O link vai estar lá e você vai ver como foi a participação dele no podcast Fé e Empreendedorismo, como ele se sentiu e mais informações para você ir lá visitar o espaço dele lá na Praia Grande, consultório top, que você vai ser muito bem atendido. Valeu, pessoal, tamo junto, até sexta-feira que vem. Valeu, um forte abraço e fui!